O que você faria se fosse convidado para conhecer as florestas tropicais brasileiras? A bordo de uma simples canoa, em um rio desconhecido, cheio de corredeiras, e passando pelas terras de povos indígenas que se defendiam dos invasores com flechas envenenadas. Sem falar na malária, é claro. Pode parecer loucura, mas em 1914, o então ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, aceitou este inusitado convite feito pelo coronel brasileiro Cândido Mariano da Silva Rondon. Naquela época, Rondon já era o mais famoso explorador brasileiro. Descendente de indígenas, ele era literalmente um desbravador que havia construído milhares de quilômetros de linhas telegráficas e conhecia profundamente o interior do país. Mas a sua grande habilidade era estabelecer uma convivência pacífica com os indígenas, lutando pela demarcação de suas terras e os protegendo dos ataques de fazendeiros e seringueiros. Político mundialmente consagrado, Roosevelt tinha um pé na ciência e outro na aventura. Já havia viajado pela África e agora queria conhecer a fauna e a flora brasileira, numa jornada que iria colher espécimes para os museus de Nova York e do Rio de Janeiro. Rondon foi chamado para comandar a expedição ao lado de Roosevelt e sugeriu algumas opções por trilhas seguras e conhecidas, além de uma outra que era um verdadeiro desafio: navegar o chamado Rio da Dúvida, um imenso e misterioso rio que ainda não estava sequer nos mapas. Roosevelt escolheu o caminho mais difícil. Para isso, teve que abandonar um barco confortável com o qual chegou ao Mato Grosso e percorrer centenas de quilômetros a pé, em mulas ou em pequenas canoas. Durante o trajeto, Roosevelt ficou maravilhado com a forma amistosa pela qual Rondon se relacionava com os indígenas locais, os parecis e os nambiquaras. Alguns deles, inclusive, tinham trabalho remunerado nos postos telegráficos e até escrituras de suas terras. A jornada foi se tornando cada vez mais difícil. Era preciso ter muito cuidado com as piranhas e com os insetos que devoravam as roupas dos expedicionários. A chuva contínua deixava os alimentos mofados e o rio tinha tantas corredeiras que eles eram obrigados a carregar as canoas por terra firme, em cima de troncos rolantes. O cachorro de Rondon foi morto por uma flecha envenenada dos cinta-larga, que cercavam à distância os invasores, mas Rondon enterrou o cão e deixou presentes em sua cova, o que foi interpretado como uma prova de amizade pelos indígenas. Para piorar, a comida estava acabando. Um barqueiro se afogou e um outro assassinou um companheiro e fugiu. Roosevelt estava com uma infecção na perna e delirava por causa da malária. Chegou a pedir que o deixassem para trás. Mas depois de cruzarem um imenso desfiladeiro, conseguem chegar a uma cabana de seringueiros onde o ex-presidente foi operado pelo médico da expedição. O Rio da Dúvida havia sido finalmente mapeado. Os relatos e as imagens da expedição apresentariam ao mundo o explorador Rondon e o Brasil daquela época. Depois disso, o militar pacifista, cujo lema era "morrer se preciso for, matar nunca", continuaria seu trabalho de defesa dos povos indígenas por décadas e seria indicado ao Prêmio Nobel da Paz, por Albert Einstein. Mas, assim como Mahatma Gandhi, nunca ganharia. Sinal de que muita coisa ainda precisa ser feita.